Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren, que teve uma despedida e que está se aproximando do melhor arco da série, ou pelo menos um dos melhores, e por isso vale a pena ver esse vídeo e bora lá! Então pessoal, logo de início já mostra o Sain lembrando pro grupo da Frieren o porquê que ele tá lá, né? Ele foi nessa missão principalmente para achar o gorila, que é aquele amigo dele, né? E aí eles ficam naquele clima chato, porque o Sain vai ter que ir pra uma outra direção. Vocês lembram do episódio passado, né? Que ele ficou sabendo que o gorila foi pra outro lugar, que é completamente oposto do que o lugar que a Frieren vai, a Frieren e o grupo dela. E aí ele tá lá naquele dilema, mas o jeito que ele fala já dá a indicar qual é a decisão dele. Mas de qualquer forma, já tava anoitecendo e o Stark fala o seguinte: olha, não vamos partir agora, então vamos pra uma cabana, né? Aí eles acharam uma casa lá pra ficar e ficaram. Só que o problema é que veio uma outra tempestade, né, de neve, porque lá no norte, pelo visto, deve ter tempestade de neve com muita frequência. E aí é muito legal que quando eles vão sair, tá aquela tempestade toda e eles não podem prosseguir ou podem morrer. E aí a Frieren até fala: ah, mas pelo menos aqui tem uma loja de magia, né, com aqueles pergaminhos dela. E aí depois eles vão lá pra casa e vão passar um mês. E é muito interessante que nesse período a Frieren vai de vez em quando pra uma loja de magias e tem sempre um velhinho que aparentemente é um mago, e repara bem nesse velhinho. Porque esse velhinho não tem importância nenhuma. Só fiz uma piada mesmo, pode esquecer esse cara. Era só uma brincadeira mesmo. Mas o que é mais importante é que no meio desse tempo todo, desse mês que eles passaram lá, acontece uma outra briga boba entre a Ferne e o Stark. E aí a Frieren vai lá e chama o Sain, que mostra de novo que ele é um cara já mais capaz de lidar com essas coisas. E a Frieren até fala que é função normalmente do sacerdote fazer isso. Né? Aí ele vai lá. Do Stark, né? Oi? Sem o Sain. Sem o Sain, o Stark vai ficar numa situação difícil, coitado. Vai mesmo. Aí ele vai lá e conversa com os dois, porque a briga foi muito besta, né? A Ferne coloca a mão gelada no rosto do Stark um dia, aí outro dia ele chega e faz a mesma coisa, ela fica puta. Meu Deus do céu! A Ferne é muito temperamental às vezes, e ela até explica que na verdade não foi a mão no rosto, foi o jeito que ele segurou ela, que ela ficou assustada. Aí tomou um susto, eu acho que é normal quando você toma um susto ficar bravo no momento, né? Acho que ela exagera um pouco, porque ela é muito tsundere. Ela é. Mas, assim, muita gente quando leva um susto fica puto. Vai. Né? Deve ter sido o caso dela. Mas o importante é que o Sain resolve a situação na maior. E eles resolveram mais um problema. E é muito engraçado que logo na cena seguinte, o Sain tá falando: pô, namorem logo, né? Tipo, fiquem juntos logo. Pô, até nisso o Sain manda bem, né? O cara já é mais velho, sabe quando que é aquele draminha de adolescente, que um gosta do outro, mas não assume. Sain já pegou a situação. A Frieren que ainda não, né? Também A Frieren, difícil. Não pegou nem que o Himmel gostava dela? Pô, velho, depois daquela parte do anel, pô, velho, qualquer uma casaria com ele ali na hora. Menos a Frieren, né? Que azar do Himmel. Mas nesse momento que o Sain falou para os dois ficarem juntos, ele e a Frieren estavam lá sozinhos e começaram a conversar. E aí o Sain pergunta pra Frieren o porquê que ela se preocupou tanto com ele, né? E fez tanta questão dele ir para a jornada junto com eles. E aí a Frieren meio que dá a entender que ela se lembrou dela mesma ao ver o Sain. Porque o Sain também estava muito relutante ao ir pra missão. E a Frieren lembrou que no passado foi a mesma coisa. Que o Himmel é quem foi a pessoa que incentivou ela a ir pra a viagem, né? E foi uma coisa muito boa. Ela fez amigos, se divertiu muito, e ela queria dar a mesma chance pro Sain, porque ela sabia que se ele ficasse lá, ele ia ficar um cara amargurado, cheio de arrependimentos. Então ela fez tudo isso para fazer ele ir pra viagem sabendo que ele ia se arrepender se ele não fosse. Assim como ela teria se arrependido se ela não tivesse aceitado a oferta do Himmel. Então, basicamente, ela seguiu uma corrente do bem. O Himmel ajudou ela e ela se sentiu meio que na obrigação de passar o legado dele pra frente e ajudar mais uma pessoa, que no caso foi o Sain.
E, inclusive, nesse momento, a Frieren pergunta pro Sain se ele se divertiu nessa jornada até agora. Esse momento é muito bonito, porque o Sain começa a se lembrar dos momentos com o grupo, e você vê que ele adorou o momento, né? E ele falou assim, pô, eu me diverti pra caramba. Porque realmente é muito bom poder fazer uma jornada com os amigos, né? Porque a Frieren virou muito amiga daquele grupo dela, e forneceu algo muito parecido pro Sain, que agora tomou coragem e vai seguir o objetivo dele. E se você for reparar, esse momento foi o momento da real despedida, né? Que foi aqui que o Sain relembrou de tudo, conversou com a Frieren, e foi nesse momento que ele deixou claro que ele ia atrás do gorila. E esse momento bonito foi realmente a hora que eles se despediram, porque no dia seguinte, que foi o dia da despedida mesmo, foi muito mais frio. Você viu que o Sain falou, bom, até mais. Na verdade, foi a Frieren que falou primeiro. Até mais. Ele, bom, até mais. E se despediram. E o Stark até falou, nossa, que despedida rápida, né? Que ele não entendeu muito a situação. E deu a entender que o Sain não tava ligando. Mas se você for ver, ele continuou andando, pensando em alguns momentos com o grupo. E ele até fala que é tão quieto estar sozinho, né? Ele fala algo assim, tipo, que já tá sentindo falta do grupo. Então, foi bacana essa despedida, embora, como eu disse, a despedida real foi lá naquela taberna onde tava a Frieren e o Sain. E aí começa a segunda parte do episódio, que mostra o Stark levando tipo um peixe e andando lá em direção a Verne e a Frieren. Só que quando ele chega lá, pra surpresa dele, tá a Frieren e a Verne dormindo. O que é estranho, né? Aí ele vai lá, faz uma comida, prova e as duas não acordam. Aí ele acha muito estranho porque a Verne está dormindo até tarde. Aí ele chega perto e ele vê que a Verne não tá bem. Aí você fica preocupado. Caraca, então será que algo aconteceu com as duas? Aí ele vai falar com a Frieren. Você fala, pô, será que tem de novo um feitiço, uma maldição ali? Aí você pensa, nossa, será que afetou a Frieren também? Aí ele vai falar com a Frieren, ela só tá dormindo mesmo. O caso dela é só preguiça mesmo, não tinha nada, ela tava lá dormindo de boa. E aí ele tenta acordar ela. E o que ela fala? Ah, não, agora não, só mais 12 horas. Nossa, Porra! 12 horas. Tipo, a pessoa pede 5 minutinhos. Pô, me dá mais uma meia horinha no máximo, né? Porra, só mais 12 horas, tá suave, né? É só um pouquinho mais, coisa pouca. Né? Só que vendo isso, o Stark tomou uma atitude muito inteligente, fez uma estratégia muito boa e falou o seguinte: Frieren, a Verne tá estranha, eu acho que ela tá passando mal. Aí você pensa o quê? Cara, a Frieren agora vai pular da cama, né? Pô, a Verne tá passando mal. Né? E o que acontece? Nada. Ela continua dormindo. E aí o Stark, né, o mundo pode acabar ao redor dela, que se ela estiver dormindo, tá tudo bem. E aí o Stark toma a segunda estratégia muito boa, e essa é infalível, que é botar a mão gelada na cara dela. Aí todo mundo acorda, やめてよ。 né? Inclusive, eu já fiz isso quando a pessoa tava enrolando pra acordar, era um lugar frio, só tirar o edredom, ligar o ventilador e deixar a pessoa pra trás. Impossível a pessoa não levantar, né? A estratégia do Stark foi novamente muito boa. E aí, finalmente, a Frieren levantou e foi lá ver o que aconteceu com a Verne e viu que ela tava passando muito mal, né? Aí ela falou que ia usar uma magia, né, pra identificar qual doença ela tem. E o Stark fala, pô, mas você não disse que só sacerdote faz isso? Ela falou, mas eu tenho uma magiazinha aqui que faz algo parecido. Aí ele falou, ué, mas não precisa da escritura? Ela falou, eu tenho uma escritura divina. Ou seja, a Frieren pode usar um pouco de magia divina também. Olha que coisa legal. E aí, quando ela fala isso, ela olha pra escritura dela e tá debaixo da panela. Ela usa aquilo como apoio pra panela. Tipo, o Grimório de Mago, ela trata com o maior carinho. E aquela coisa da magia divina, ela usa como apoio, tá nem aí. E o Stark, pô, você usou como apoio, você tá maluca, tipo... e fica desesperado. E aí, ela vai lá e, de fato, usa a magia. Ela identifica que é uma gripe, só que ela fala que ela só consegue identificar... doenças simples. No RPG, se for pensar em RPG ou em D&D, isso se chama personagem multiclasse. Né? A Frieren deve ter tipo nível 20 de maga e 1 de clérigo. Basicamente isso é a situação dela. E depois disso, a Frieren dá a ideia de arrumar primeiro uma casa para aquecer a Verne, né? Aí eles acham uma casa lá, que antigamente tinha um vilarejo por onde o Rimmel passou, o Rimmel e o grupo dele, que agora só existe uma casa, aparentemente, né? Que o vilarejo acabou morrendo. E eles ficam lá e vão procurar ingredientes. Aí mostram eles indo pegar um monte de ingrediente. Aí chegam na frente de uma
árvore mó bonita lá, né? Meio, sei lá o que de gelo, esqueci o nome. E ela pega um cogumelo muito bizarro. E nesse momento, inclusive, tem uma reflexão de uma outra corrente do bem, que é aquele negócio da Frieren segurar a mão da Ferne quando ela tá doente, né? A Ferne não gostou muito naquele momento porque ela se sentiu envergonhada, como se estivesse sendo tratada como criança, etc. Mas a Frieren também faz isso por lembrar do que o Himmel fez com ela. Porque quando ela adoeceu, o Himmel ficava perto dela. E o legal é que o Himmel falou: a minha mãe fazia isso comigo quando eu era criança e me dava conforto. Então o Himmel aprendeu, passou pra Frieren essa forma de dar um conforto pra alguém quando tá doente, e a Frieren tá passando pra Ferne. É novamente essa corrente, e é por isso que muita gente fala: cara, por que você gosta tanto assim do Himmel? O cara já tá morto, mas o legado dele não. E Sosson no Frieren é sobre isso, é sobre legado também. É sobre como que você pode estar vivo mesmo estando morto, né? Porque suas memórias, as lembranças de você estão vivas, o bem que você fez continua vivo e aquilo que você fez está sendo passado para outras pessoas, né? O bem que você fez está sendo transmitido como uma corrente. Então essa lição que Sosson no Frieren passa o tempo inteiro é fantástica, e o Himmel já morreu há 30 anos praticamente, e ele ainda é um herói, porque ele ainda é uma pessoa importante pro mundo, porque o legado dele não morreu e ainda tá muito longe de morrer. E na parte final do anime só mostra a Frieren fazendo lá a poção dela, tipo em um caldeirão igual uma bruxa. O Stark até fala que tá com medo. E ela faz uma poção muito nojenta, que é o remédio pra dar pra Ferne. E aí eu fico querendo fazer um paralelo com outros animes. Não tem o Dungeon Meshi, aquele da... Até que eu falei no vídeo passado. Tem uma elfa lá que não gosta de comer as coisas. Você acha que ela tomaria esse remédio? Eu acho que ela elfa não tomaria, não. Também não, tá doido. Eu acho que aquilo nem eu tomaria, tava muito nojento. Deixa que a gripe eu cure em alguns dias, tá sussa. Não, aquilo é demais pra mim. E depois a Ferne melhora e mostram eles indo. E agora é um outro ponto que eu quero falar com vocês, que é com questão ao que vai vir agora nessa segunda parte dessa temporada. E aqui é que vem a parte mais importante do vídeo. Porque essa temporada teve esse episódio que foi bem lentinho, né? Não aconteceu tanta coisa importante, ele foi mais parado. Mas agora, acho que no próximo episódio, eles já chegam naquela cidade pra fazer o exame, né? Então, se não me engano, metade do capítulo vai ser eles indo pra cidade e a outra metade já é lá, né? Então, e é nessa saga, é nessa cidade que as melhores missões, os melhores arcos vão acontecer. Ou se você considerar essa missão um arco inteiro, um super arco, vai ser provavelmente a missão, o arco que a galera mais vai gostar, porque é muito bom e muito dinâmico, tendo inclusive várias batalhas. Então assim, é fantástico. E você pode ver que na nova abertura tem uns novos personagens. Vocês viram, né? E eu já vou falar de alguns personagens aqui. Não vou dar spoiler, eu só vou falar os personagens que você tem que prestar atenção, porque eles vão ser muito importantes. E vou dar um spoilerzinho muito leve, assim, sem contar nada demais, beleza? Mas assim, se você não quiser nada de spoiler, 0, é melhor sair, beleza? Mas enfim, da abertura eu gostaria de chamar a atenção para 3 pessoas. 4 se você for considerar a Elfa, aquela elfa loira que aparece na abertura, mas já falei dela várias vezes aqui no canal, então pra quem já acompanha não é novidade. Mas se você não acompanha, não é do canal, saiba que ela vai ser muito importante também. Mas os 3 que eu quero chamar muita atenção são os seguintes. O primeiro é um cara que aparece na abertura que tem uma cicatriz no rosto. Esse cara é muito legal. Também tem um velhinho que vai aparecer, que ele vai estar tipo voando, tal, um velhinho que tem um óculos só em um olho. Ele vai ser muito importante tanto para a próxima saga e também lá na frente, quando aparecer um outro general lá do Rei Demônio, ele vai ter mais importância também. E também essa garota que vocês vão ver na tela. Essa garota é muito legal. Muita gente que acompanha o mangá adora ela, porque é meio bitolada, mas vocês vão curtir muito ela. Mas então era isso que eu queria falar com vocês, e se gostaram do vídeo, deixa o seu like, porque ajuda demais, e se inscreva no canal, porque se você gosta de Sosson no Frieren, saiba que eu acompanho Sosson no Frieren todo episódio, e essa parte que vai começar agora vai ser muito boa e vai valer muito a pena acompanhar, beleza? Então se inscreve aí, deixa um comentário e me diga o que vocês acham, o que vocês acharam do vídeo, dê sugestões, que são sempre bem-vindas. Então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.